Olá, queridos! Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Papo com o Bispo Danilo. E hoje estou com uma convidada muito especial, uma amiga querida de faculdade, a Marilena Ribeiro, né? Psicóloga, mestre em teologia. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu estou muito feliz com esse convite. Foi uma surpresa, né? E eu sou meio tímida, assim, na frente de câmeras. Mas depois a gente relaxa. É? Mari, a gente estudou, né, juntos e já faz 12 anos, né? 12 anos. Que a gente se formou. E como é que tá sendo a vida desses 12 anos? Muito trabalho. Muitas questões aqui na cidade, coisas que a gente não imaginava que ia encontrar, né? Quando a gente se forma, a gente é meio romântico, né? Aí a gente faz a faculdade, aí tem a clínica, a gente vai atuar. Aí quando a gente termina, a gente se apavora, né? Quando alguém começa a contar problema pra gente, a gente fala, agora pra quem que eu vou perguntar o que eu quero fazer? E depois, com o tempo, a gente vai se desenvolvendo e vai se aprimorando e cada dia vai ficando melhor, né? Melhor assim, melhor de atender. Para ficar bom na profissão, a gente tem que fazer muitos cursos. Porque a gente sai, assim, não, tudo que fala na faculdade, na prática, é outra coisa, né? E tu teve essa experiência, né? A gente estudou junto, eu atuei um pouco quando eu saí da faculdade como psicólogo clínico. Aí logo eu fui enviado para cuidar da igreja de Taquaralto. E lá, a distância, ficava aqui, a gente até eu passei a sala para uma colega nossa, né, que é a Áquila. E aí eu me dediquei ao ministério. Eu voltei a atuar agora um pouquinho antes da pandemia. Né, deu vontade de fazer uma especialização para me atualizar na área. Eu voltei a atuar. Também tive uma questão pessoal, foi a questão com meu filho, com o Daniel. Ele precisava de tratamento para o espectro autismo. O plano pagava algumas coisas, mas tinha coisa que não pagava. O custo de vir para cá, aí eu decidi voltar a atuar. Foi uma experiência... Clínica é uma coisa maravilhosa, né? Assim, parece que você está na clínica. Eu me sinto realizado, né? Na clínica, como terapeuta, você poder ajudar uma pessoa a vencer um transtorno, ter uma nova visão, né, da vida dela, é maravilhoso, né? A clínica, ela é extraordinária. E eu acho interessante que você é pastor, né? Você é bispo, o título é bispo, mas você é pastor. Sim, sim. Né? E o fato de você ser pastor e psicólogo, eu acho que é muito mais rico a tua visão para as tuas ovelhas, né? Porque você não olha mais tão superficialmente. Você consegue entender o que é transtorno, o que é espiritual. Verdade. Né? E consegue conduzir isso. E eu acho assim, se todos os pastores conseguissem fazer um curso de psicologia, eu acho que as igrejas, elas iam desenvolver mais, né? Então, assim, o meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, foi por causa do ministério, né? Você lembra que eu era líder de célula? Sim. Né? Sim. E então eu Nós até fizemos uma viagem. Antes de entrar na faculdade, a gente conheceu em um congresso da igreja de Porto Seguro. Eu estava em período de prova quando eu fui para Porto Seguro. Né? Eu estava no período de prova e aí foi um desafio muito grande. E na época eu fui muito criticada, porque como assim você está no período de prova e você vai viajar? Eu falei, vou porque Deus mandou. Né? E as pessoas, elas têm essa barreira com as pessoas que falam que escutou Deus, né? Não é que a gente é esquizofrênico, não. É que a gente escuta mesmo. Não. Quando eles falam assim, eu escutei Deus. Aí os psicólogos olham pra gente e dizem, é meio esquizofrênico. Não é. A gente escuta mesmo Deus. E Deus falou que eu tinha que ir e eu fui. Né? E foi um tempo maravilhoso de aprendizado, de conhecimento, né? E foi muito rico, né? Aquela viagem que a gente fez. Foi em 2006, né? No início de 2006. Eu sou boa de data, tá? Então, assim... Eu cheguei em Palmas em 2005. Pois é, e aí no início, como a gente estuda na UBRA, a gente começa a falar 2006/1.
Então a gente se conheceu em 2006/1, né? Então, e aí quando eu voltei, tive que me desdobrar para poder fazer as provas, porque eu perdi aula, né? E aí eu passei naquele ano, foi muito bom. Né? Então, a gente vai descobrindo que não tem como você ajudar uma pessoa se você não tem o conhecimento de quem criou essa pessoa. Uau. Sabe? Então as pessoas, elas ficam muito na teoria, muito na psicologia, né? A gente não vai entrar no consultório, colocar a mão na cabeça da pessoa e expulsar demônio. Isso não vai acontecer. Mas a gente tem como a gente atender aquela pessoa, depois daquele atendimento a gente orar pelaquela pessoa, né? Porque a gente vai ver várias questões espirituais. Não tem como não ver, né? Então as pessoas pensam que o evangélico, dentro do consultório, ele vai doutrinar, doutrinar a pessoa, né, no evangelho. Não, a gente tem uma escuta um pouco melhor. E a gente tem uma orientação também um pouco melhor, né? Porque a gente tem um ajudante, né, dentro da clínica, que é o Espírito Santo. E ele conduz a nossa prática. Né? Então, eu falo que todo psicólogo cristão, ele tem um diferencial, né? Depois eu posso até ser cancelada por aí, mas é verdade, né? Porque a gente tem um olhar diferenciado, né? E a gente vê várias pessoas que entram no consultório e elas relatam isso, né? E pessoas que elas não são evangélicas, mas elas dizem que quando elas entram no consultório, elas se sentem mais acolhidas, né? Porque elas vêm com questões mais delicadas, né? Porque geralmente quem procura a gente são pessoas que têm alguns diagnósticos, né? Os transtornos, né? Eu não digo que elas têm os transtornos, eu digo que elas têm o diagnóstico, né? Aí elas vêm com esse diagnóstico de transtorno, mas eu não acho que elas têm o transtorno, né? Eu acho que depois que elas começam a se conhecer, como elas conseguem aprofundar no autoconhecimento, elas conseguem, elas mesmas descobrem como conduzir aquilo, o sentimento que ela sente, se ela realmente tem aquilo, ou foi levada a acreditar que tem aquilo, né? E tem umas que tem, né? Mas tem outras que não. Mas é bom falar que é um transtorno, né? Um transtorno é quando a pessoa tem um comprometimento social por causa de uma doença. Por isso que a gente dá o nome transtorno. E o transtorno... tem um transtorno, aquela depressão. A pessoa está num nível de humor deprimido que comprometeu o social dela. Ela não consegue mais aí a gente... escovar os dentes, maquiar, tudo é muito difícil, né? Uma tristeza profunda. Aí começa a haver um comprometimento social. É por isso que na psicologia a gente não fala doença, né? Não. A gente usa a palavra transtorno. E o interessante é que a depressão, ela não é uma questão de... A gente... É até delicado falar sobre isso, né? Mas vamos lá. As pessoas, elas têm uma visão sobre a depressão. É aquela pessoa que, com todas as características que você descreveu. Mas tem algumas pessoas que elas estão deprimidas que elas não têm essas características. Que geralmente são aquelas pessoas que elas cometem um atentado contra a própria vida, né? E aí as pessoas falam assim, meu Deus, mas ela era uma pessoa tão feliz, era escondido, né? Era tão comunicativa, ela ia para as festas, né? Então, essa depressão clássica, né? Ela tem muito mais a ver com episódios de falta de suplementos, né? Do que uma depressão mesmo. Para mim, a depressão é aquela escondida, sabe? Aquela que é a preocupante. Essas que você consegue ver, você consegue atuar nela. E tem acontecido muito assim, né? Muito, muito. A gente vê pessoas que de repente chega a notícia. Ninguém esperava. Adolescentes que estão na festa à noite, chega em casa... Tenta o suicídio. Não, suicida. Comete. Né? Comete suicídio. A gente tem aí na imprensa, sai direto, né? Eu tenho pacientes que são adolescentes, chegaram no consultório porque o coleguinha, né, cometeu suicídio.
Então, e são assim, você não nota, né? Um paciente meu virou para mim e falou assim, ontem à noite a gente foi beber refrigerante, ele estava na fila e eu pedi licença para ele, dei uma bisca na orelha dele, ele riu e tudo. Como que eu não vi? Como é que eu não percebi? O adolescente se sentindo culpado porque ele não conseguiu observar. Então essas depressões, elas são mais, para mim elas são mais preocupantes, sabe? Porque os sinais, eles são muito sutis, então não dá para, né? Então a gente tem que ter outros sinais, né? Porque a depressão, ela tem outros sinais, né? Aquele sinal de estou te servindo muito, estou te pedindo muita desculpa, eu tô o tempo todo querendo saber se você tá bem. Aquela pessoa que pergunta muito, você tá bem? Você tá bem? Na verdade, ela não tá bem, né? Aquela pessoa que fica assim, eu preciso te ajudar, eu preciso... Olha direito para essa pessoa, ela tá pedindo socorro. Ela tá tentando te ajudar, mas essa é a linguagem dela de pedir ajuda, né? Então a gente tem que estar o tempo todo atento com os sinais que parecem ser imperceptíveis, né? Porque dá para perceber, né? Então a gente vai, olha para ela. E a vida hoje, né, Mari, é tão corrida, as pessoas estão tão conectadas às vezes na internet, que a percepção dos outros tem se diminuído cada vez mais, né? O relacionamento é mais superficial e digital, né? E digital. A gente até estava falando sobre isso, né? Que a minha sensação é que você falou, nossa, faz tanto tempo que eu não te via. Eu falei, não, a gente se viu. Aí eu lembrei que não, a gente estava se falando pela internet, né? Você mandava paciente para mim, comunicava Sim. as coisas para mim, eu tinha te visto, né? E hoje é muito isso. Aí eu tive que voltar a atuar, né? Uhum. Eu tive uma experiência, assim, na clínica que mexeu comigo. Uma mãezinha uma mãezinha bem carente, uma doméstica, ela sofrendo muito, não conseguia recurso, e de repente foi lá na clínica que eu atuava, e de repente as duas filhas estavam com ideal suicida, né, já estava se mutilando, um nível de ansiedade que estava se mutilando. E eu perguntei, mas você não conseguiu isso na rede pública? Né? Você não, já temos o pedido, já faz mais de 6 meses, 7 meses. E aquilo me deixou assim, assustado, né? Como uma mãezinha, né? Não conseguiu o apoio com urgência, né? Que o caso dela era com urgência. Eu fiquei tão preocupado com aquilo, eu liguei para o psiquiatra, liguei para um amigo, vamos fazer alguma coisa por essa família, né? Mas é uma realidade, né, muito comum. Você já trabalhou no Taquari, né? Trabalhei no Taquari em 2016, eu atuei na rede pública de 2016 a 2019. Porque a gente vê a psicologia, a terapia, é um fato, é algo elitizado, né? Não é todo mundo que tem acesso e condição financeira de fazer um processo terapêutico de 10 sessões, de 15 sessões. E o Estado deveria, né, suprir isso nos postinhos de saúde, não só no CAPS, mas tendo um postinho de saúde ali mais acessível. Porque o CAPS é para transtornos moderados e graves, mas tem transtornos, igual você falou, essa depressão escondida, né, que ninguém vê, de repente faltou um suporte do poder público, né? Celeridade no processo. Conta para nós essa experiência do Taquari, o que você acha disso tudo que eu falei, né? Lá no Taquari, em 2016, a gente tinha uma equipe do NASF, né? Então a gente tinha uma equipe bem grande, né? A gente tinha uma equipe de psicólogos, eram 2 psicólogos na unidade, um de manhã e outro à tarde, tinha fisioterapeuta também, 2. Clínicos, psicólogos eram clínicos. Clínicos, não era comunitário. Não. E assim, em algumas unidades, depende muito do psicólogo, né? Tem alguns picólogos que eles são psicólogos sociais. Que fica no CRAS, né? Eu tenho preguiça de psicólogos sociais. Pode falar isso? Porra, não sei. Eu tenho, gente, preguiça de psicólogo social. Ai, porque eles têm, assim, uma romantização, sabe? Aquela coisa assim, a sua ideia, a minha ideia, e formamos uma nova ideia, sabe? Então, trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo. Um trabalho mais no CRAS, né? Comunitário. Né? Aí a pessoa chega na unidade de saúde,
Aí você vai fazer um trabalho, a pessoa vai, né, na unidade de saúde, ela quer ser atendida pelo psicólogo clínico. E aí as pessoas, elas têm uma coisa assim, não, é pouca vaga, então a gente vai fazer um grupo. Não vai funcionar, sabe? Porque a pessoa vai 1 ou 2 vezes naquele grupo e depois não vai mais. Então eu acho que tinha que contratar mais profissionais. Hoje não existe mais o NASF. Eu não tenho conhecimento do NASF. Eu acho que algumas unidades de saúde, eu acho que ainda tem. Eu não tenho essa certeza, né? Mas quando eu saí da rede pública, eu já tinha deixado de existir, né? Então eu acho que não funciona, isso é uma visão minha, né? Não funciona porque as pessoas acreditam que um psicólogo, ele dá conta de uma comunidade inteira. Você vai no CRAS, é um psicólogo, 2 assistentes sociais. Eu também trabalhei no CRAS, da 605 e da Morada do Sol, eu acho. Eu acredito que é Morada do Sol? Morada do Sol. Tem lá 1, 2, 3. É isso, né, pastor Maio? Eu atuei lá, né, na Morada do Sol. Lá na Morada do Sol eu atuei em 2013, né? Lá era um psicólogo, 2 assistentes sociais. Agora me diga, uma comunidade inteira para um psicólogo para a comunidade inteira. E detalhe, o psicólogo do CRAS, ele não pode atuar como psicólogo. Não, clínico não, né? Não, ele não pode atuar. A pessoa chega lá, ele escuta e encaminha. E ele nem pode conversar muito. Né? Então, assim, eu acho que existe eu acho que tinha que fazer alguma mudança sobre isso no sistema. Né? As unidades de saúde, a unidade de saúde é aquilo mais próximo àquela comunidade. Então, ela teria que atender à necessidade daquela... E o poder público tem dinheiro. Aí vai contratar 2 psicólogos para uma comunidade inteira, igual o tamanho do Taquari. Taquari é uma cidade. Verdade. E tinha 2 psicólogos. E urge, né? Assim, naquela época eu parece que cada vez é mais comum as pessoas falarem em depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Déficit de atenção. Déficit de atenção. Assim, coisa que a gente não via na minha formação clínica, quando eu comecei a atuar como terapeuta, era crianças de 12 anos, 13 anos, com nível de ansiedade, assim, de um diagnóstico de TAG mesmo, com síndrome de pânico, a era digital, né? E depois da pandemia também foi um boom, né? Um boom, nós estamos com esse desafio. Então, urge cada vez mais uma rede maior de assistência para as pessoas que possam alcançar tratamento. E parece que a rede é a mesma, né? Parece que ela encolheu. Ela encolheu. Ela encolheu. Eu sou muito otimista quando eu falo que o psicólogo, ele pode transformar uma vida. Mas também eu sou pessimista quando eu falo que o psicólogo, ele pode destruir uma vida. Depende muito do profissional. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado no profissional que você leva seu filho, né? Uma criança que tem ansiedade, que tem depressão, ela precisa ser mais observada. E não pode ser só a criança. Eu acredito que para você... Contexto. Você tem que trazer os pais para dentro da clínica. E na rede pública não tem esse espaço. Você atende o filho, mas você não tem espaço para o pai. Você não tem uma orientação para os pais, né? Então, o que adianta? A criança vem, é atendida, volta para casa, volta para o mesmo ambiente. Então, se a rede pública hoje não começar a ter um olhar diferenciado, onde ele tem que abrir um espaço que caiba também os pais para atendimento dessas crianças, não vai fazer a diferença necessária. Né? E as crianças estão sim, mais tecnológicas, né? A gente vê pais reclamando, eu não consigo tirar meu filho do celular. Eu sou assim um pouco radical e antiga nesse estado, sabe? Tipo, por que não consegue? Quem é que comprou esse telefone? Não foi ele? Então por que não consegue? Os pais hoje eles não estão se responsabilizando, né? Uma amiga minha falou assim, Marilena, tu tem 2 filhos. Os teus filhos gostam de telefone? Eu falei, não, eles não gostam de telefone. Porque eles são jovens, mas quando eles eram adolescentes, eles não tinham telefone.
Meus filhos foram ter telefone com 18 anos. Eles não eram médicos. Eu sabia onde deixava, sabia onde eu buscava, então pra quê? Pra me ligar pra quê? Alguma coisa aconteceu nele no ambiente do colégio, o colégio me liga. A gente vê esse processo de Dependência. terceirização da educação, né, da escola, a escola que educa, né? Cada vez menos a gente vê O pai se comprometer. E o enfraquecimento da família. Muito. Como instituição, né? Os seus papéis. Né? E hoje, Danilo, eu estava fazendo uma pós onde a gente estava falando sobre autista. Eu sou terapeuta ABA, né? Sim. Mas eu não atuo como terapeuta ABA. Eu fiz porque eu tenho alguns pacientes que eles são autistas, né? Suporte 1, então eu fiz para poder eu dar conta da demanda deles, né? Então, lá a gente vê que existe um autismo tecnológico, né? Aí as pessoas falam assim, o que é um autismo tecnológico? É aquele onde a criança fica o tempo todo na rede social e ela perde a interação. Ela não se comunica com as pessoas, ela se comunica pelo celular, ela se comunica digitalmente, mas ela não se comunica de outra forma. Quando você tem que fazer uma limpeza nessas crianças. E aí essa criança, ela desenvolve esse autismo tecnológico e desenvolve ansiedade e depressão. Tem tratamentos que só pelo fato de tirar tempo da tela, deixou de ter crise as crianças, né? Uhum. E isso implica o quê? Mãe ser mãe e pai ser pai. Assim, eu falo como pai. Uhum. Né? Meu filho hoje está no Suporte 1, mas ele gosta muito de televisão, ele gosta muito de celular, ele gosta muito de logomarca. Por causa do brilho, dos pixels. Mas ele gosta muito de ver países, logomarca, ele tem esse hiperfoco, letras. Hoje ele sabe todos os países do mundo, ele sabe. A gente tem um jogo São os lá. hiperfocos, né, dele. A gente tem um jogo lá, então ele gosta de assistir. Então, eu como pai, né, minha esposa, a gente tem que trabalhar para tirar, né, dele. Para substituir, né? E substituir por interação. Que esse é o desafio, né? Porque a gente acostumou, essa nova geração, porque você é muito mais novo do que eu, né? Eu já tenho 54 anos, vou fazer 55 esse ano. Então, eu sou uma geraçãozinha bem, né? Então, assim, eu sei brincar. Então, para mim, criar meus filhos foi fácil. Porque eu sou uma geração que já aprendeu a brincar. E eu sou uma geração que eu fui criada no interior do interior. Paraíso. Eu fui ver televisão, eu tinha 10 anos de idade. Né? Então, não era uma coisa... E tinha hora para assistir televisão, porque ela só pegava a partir das 5h30 da tarde para ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ainda levava meia hora para a televisão esquentar, né? Então, quando os meus filhos vieram, eu sabia brincar com eles, né? E as gerações hoje, elas não aprenderam a brincar. Então, é difícil elas criar os filhos dela. Porque ela já, né? Então, assim, é culpa? Não, é responsabilidade. Porque existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Culpa é aquilo que te paralisa, culpa é aquilo que te deixa ali, sabe, remoendo. E responsabilidade é quando você vê que tem uma solução e você vai lá e soluciona. A culpa, ela vai te paralisar sempre. Meu filho tá vendo tela, e agora? Eu sou culpada, eu não consigo tirar, né? Isso é culpa. Porque ela tá sem ação. Nossa, meu filho tá vendo tela demais. Eu tenho que desenvolver alguma coisa. Tiro a televisão. O menino vai gritar. Tá, tudo bem. Eu vou estar aqui perto dele, acolho ele, abraço, brinco com ele, faço alguma coisa. Isso é responsabilização. Né? Então, existe uma diferença. Hoje as pessoas estão muito no âmbito da culpa. Elas ficam muito no âmbito da culpa, né? E pedindo um salvador, né? A responsabilidade é a ação. É a ação. A responsabilização é a ação. Então, quando você tem a ação, é uma responsabilização. Dá um exemplo bem tosco. Esse copo tá aqui, né? Aí você tá olhando pro copo e eu tô conversando com você e eu sem querer bato no copo. Derrubo o copo, quebro o copo. Certo? Aí teu filho tá brincando aqui. Já coloquei alguém na cena. Aí teu filho tá brincando aqui. E aí eu tô aqui, viro pra você e falo assim, poxa, Danilo, você viu que o copo tava aqui? Você não viu que eu ia bater a mão no copo? Por que você não me avisou? Aí você fica parado me olhando e eu brigando com você,
porque você não me avisou que ia, e o menino vem, corre e corta o pé. E aí na hora que o menino vem correndo, tu dá aquela olhada e depois volta a olhar de novo porque eu tô brigando com você. Aí eu falei, ó, tá vendo? Tu não presta atenção. Tu deixou eu quebrar o copo e tu deixou o menino cortar o pé. Você viu que eu fiz todas as ações e eu não tenho culpa, só você tem culpa? Certo? Isso é a culpa. Responsabilização. Tô conversando com você, bati a mão no copo, falei, dá licença, quebrei o copo. Recolhe o copo, coloca aqui, o menino vem, corre. Não aconteceu nada. Responsabilização. Deu pra entender? Sim. Né? Quando eu perco muito tempo culpando, buscando um culpado, sempre vai ter alguma coisa extra. Vai acontecer um desastre extra. Né? Agora, quando eu me responsabilizo, não. Eu evito várias situações. Né? E assim é o meu filho. Eu evito do meu filho ter uma depressão, eu evito do meu filho ter uma ansiedade, porque você ficar na tela ali tanto, dá um tilt na cabeça do menino. Aí você tira o menino pra ir numa festinha, o menino não quer ir pra festinha. Não sabe o que fazer na festinha. Não quero ir pra festinha. Aí ele fica ansioso, fica agressivo, né? E aí quando você tira, você força, aí o menino fica com depressão, o pai fica com depressão, a mãe, aí vira a bagunça generalizada. Mário, fala um pouquinho da sua profissão, como é que tá hoje, o que você está fazendo, né? Hoje eu tô na clínica, né? Eu só trabalho na clínica. Eu atuo ali na 21, né? Onde você começou, na mesma quadra que você começou. Hoje eu atuo como terapeuta ABA, né, para os meus pacientes que já têm, que durante o atendimento a gente desconfiou, e aí eu fiz o rastreio, e aí eu passei para fazer a neuropsicóloga e tudo mais, e aí foi detectado que realmente ele tinha. Então eu atuo com adolescente, com criança, né, e eu sou sexóloga também, então eu atendo casal. Você trabalha com família, casais? Trabalho com todo mundo da família. Eu amo gente, né? E eu gosto de gente com problema. Tem esse detalhe. Eu detesto aquelas pessoas que não têm problema nenhum. E quer buscar o terapeuta, E quer buscar o terapeuta pra bater papo, sabe? Elas podem ir, pode ir. Eu gosto também de bater papo, mas eu gosto quando elas me trazem problema. Eu adoro gente com problema. Né? Tanto que eu gosto que eu comprei um programa para detectar pessoas que têm declínio cognitivo. Em 25 minutos a gente consegue. Então eu tenho atuado nessa área de tratar, cuidar de cada detalhe das pessoas. Que ótimo, minha amiga. Eu fiquei muito feliz com você hoje, né? E vamos caminhando para o final. Você tem algum recado especial para o pessoal? Pode não ter? Pode não ter. Procure um psicólogo, né? Não fique sofrendo sozinho, né? Saiba que tem sempre um bom profissional para atender, e um bom profissional você acha quando você procura e quer resolver problema. É isso. É isso.